Oi gente, eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. No mês de março, a nossa ideia é trazer alguns clássicos da ficção científica escrito por mulheres, e eu resolvi começar pelo Conto da Aia devido à popularização que ele ganhou por conta da série The Handmaid's Tale, produzida pelo canal de streaming Hulu lá nos Estados Unidos. Margaret Atwood é canadense e nasceu em 1939. Ela queria ser escritora desde os 6 anos e desde então já publicou vários romances, poemas, contos, ensaios e inúmeras outras coisas. Ela vive no Canadá e se você quiser seguir o trabalho da autora é só procurá-la no Twitter porque ela é bem ativa por lá. O Conto da Aia foi publicado em 1985 e no mesmo ano ganhou 2 prêmios, o Arthur C. Clarke Award e o Governors General's Award, um prêmio canadense. O livro é uma distopia, a gente já falou de algumas distopias aqui no Clássicos da Ficção Científica, como por exemplo Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e 1984. Inclusive, esse aqui foi uma grande influência para Margaret Atwood escrever o Conto da Aia. Curiosamente, ela escreveu o Conto da Aia no ano 1984. O Roberto falou desse livro aqui pra vocês no canal de forma mais aprofundada, mas ele também é uma distopia com um regime totalitário. E o que a Margaret Atwood quis fazer de diferente no Conto da Aia foi trazer uma perspectiva que a maioria das distopias daquela época, e no geral assim, não abordavam, que é a perspectiva feminina. Em 1984, as mulheres servem para ser prostitutas ou esposas, não há voz para as mulheres nesse tipo de literatura. E o que a Margaret Atwood fez foi dar voz a uma personagem feminina em meio a um regime totalitário que retirou exatamente os direitos das mulheres. A história se passa num futuro não tão distante em que desastres e guerras nucleares devastaram o mundo e as mulheres não são mais férteis. Em um pedaço dos Estados Unidos, um grupo religioso toma o poder e funda a República de Gilead. Nesse regime totalitário, as mulheres perdem seus direitos ao voto, à identidade e aos seus corpos. Mas não foram só as mulheres que perderam seus direitos. Homossexuais, pessoas não brancas, ateus, pessoas com religiões diferentes do governo, homens e mulheres divorciados, feministas, todas essas pessoas foram colocadas para limpar o lixo tóxico decorrente das guerras nucleares. Já as mulheres foram divididas em algumas categorias. Nós temos as esposas, que são as esposas dos governantes, comandantes e pessoas com dinheiro. Nós temos as martas, que são as empregadas e cozinheiras. As tias, que são as pessoas que cuidam da educação das aias, que é outra categoria, e as econoesposas, que seriam todas essas coisas numa só e reservada para os homens mais pobres. E claro, como eu falei, temos as aias, que são as pessoas mais importantes nesse livro aqui. As aias são as mulheres férteis que restaram. Elas são identificadas principalmente por suas roupas vermelhas e toucas brancas. As aias são usadas para reprodução nas famílias dos comandantes. São forçadas repetidamente a fazerem sexo com seus donos enquanto são seguradas pelas esposas deles para tentar dar filhos para essa família, em uma visão deturpada de uma passagem da Bíblia. Ou seja, elas são legalmente estupradas. A nossa protagonista é a Offred, que significa literalmente propriedade de Fred. Todas as aias recebem novos nomes conforme as famílias que servem. Antes do governo dar um golpe em Gilead, a Offred era casada com um homem divorciado e tinha uma filha. Eles tentaram fugir para o Canadá, mas foram pegos e a Offred foi forçada a servir a um comandante. Nós acompanhamos o dia a dia de Offred enquanto ela tenta se agarrar aos poucos símbolos restantes de sua identidade como mulher, mãe e esposa, ao mesmo tempo que ela é impiedosamente sugada pela identidade coletiva de aia, serva e não pessoa. A narrativa é em primeira pessoa e bastante intimista, e nós somos jogados na vida da Offred e conhecemos um pouco do seu cativeiro, lapsos de seu passado e reflexões sobre o mundo que ela foi forçada a viver, desde seu treinamento como aia até a casa do comandante. Offred nos deixa a par do que ela sabe sobre a organização da sociedade e a religiosidade adotada. Ela também nos fala da família do comandante, principalmente dele e da esposa dele, mas também das pessoas que trabalham ali na casa e das aias que vivem ao redor. É interessante como a Offred, apesar de estar num lugar muito opressivo, consegue sentir empatia por todas as pessoas que convivem com ela, principalmente a esposa do comandante, que, segundo ela mesma, não está numa posição muito melhor que as aias. A série que foi feita baseada no livro expande a visão que a gente tem da personagem. Enquanto o livro foca exclusivamente no ponto de vista e no dia a dia da Offred, a série nos mostra os acontecimentos de outros personagens. Mesmo assim, no geral, eu achei que a série manteve a frieza e a sutileza de todos os acontecimentos que ela aborda e que também, por ser muito gráfica, em muitos momentos ela é ainda mais pesada e ainda mais forte. São obras, eu diria, que se complementam, mas a leitura do livro é mais angustiante e frustrante ainda porque ele não nos dá um final, ele não nos dá as respostas que buscamos e não nos dá uma perspectiva de melhora.
Um ponto que eu acho importante de ser discutido nesse livro é como a Offred nos conta que o golpe da República de Gilead foi feito. Não foi um golpe que simplesmente tirou as pessoas do poder e colocou uma república totalitária no lugar e tirou todos os direitos das mulheres de uma vez. Não. Foi tudo feito sutilmente e aos poucos. Primeiro, as mulheres perdem o direito a trabalhar. Depois, a ter o próprio dinheiro. Depois, a ter suas próprias famílias, a sair de casa, e por assim vai, até que elas cheguem onde estão. Isso foi feito de forma que as pessoas não tivessem tempo para se revoltarem, então quando elas perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. É muito chocante porque é algo muito próximo. Pra mim, é uma das distopias mais apavorantes porque ela podia acontecer amanhã. Porque, na verdade, quando você para pra pensar que a Margaret Atwood se baseou em experiências reais de mulheres ao redor do mundo para escrever esse livro, é ainda mais perturbador, porque essas coisas aconteceram e acontecem com mulheres reais em algum lugar do mundo hoje. E ainda mais assustador quando somos mulheres e abrimos o jornal para nos deparar com notícias que tentam tirar pouco aos poucos os direitos das mulheres. Com leis que querem tirar nosso direito de escolha sobre os nossos corpos. Que querem tirar aos poucos os direitos que conquistamos. Quando vemos as lutas feministas sendo ridicularizadas. Quando uma mulher é assassinada por defender os direitos das minorias. Como a mãe da Offred dizia, não podemos acreditar que os nossos direitos são para sempre. É preciso estar sempre lutando. É preciso ter consciência de que eles são frágeis e podem ser tirados de nós a todo momento, a qualquer momento. E é por essas e outras razões que o Conto da Aia foi a minha leitura preferida de 2017. Talvez não a leitura mais agradável, talvez não a leitura mais gostosa de fazer, mas a leitura mais importante. De longe, foi o livro que mais me impactou durante o ano de 2017. E eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo alguns outros vídeos sobre o Conto da Aia, alguns outros vídeos ou textos que podem ajudar vocês a entender melhor o contexto desse livro. E se vocês quiserem também o link para a compra do livro, e lembrando que se você comprar por ele, uma pequena porcentagem volta para o Rusgeek e você ajuda o canal. O próximo livro do Clássicos da Ficção Científica vai ser Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, e é o Roberto que vai fazer, então não percam que ele sai nas próximas semanas. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha se você já leu ou já assistiu The Handmaid's Tale, deixa aí nos comentários o que você achou dessa série, desse livro, o que mais te impactou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, confira os outros clássicos da ficção científica, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!